Muito obrigada pela atenção, mas, ao longo da minha carreira, eu tive que me disciplinar ao uso do tempo para veículos que eram medidos por segundos, não por minutos, por segundos. Então, na televisão, eu tinha que fazer um comentário em 30 segundos. E tive que me eduquei para a objetividade. Então, este veso eu trago para a política que, de alguma maneira, serve e tem utilidade na compreensão dos temas, às vezes, mais complexos para você destrinchar. Queria saudar os nossos telespectadores que, numa sexta-feira, véspera de Carnaval, o Brasil do Carnaval, eu queria saudar a todos, os nossos colegas senadores e senadoras, e dizer que eu estou indo no sábado com alguns colegas senadores e deputados federais, atendendo um convite de instituições israelitas, judaicas, para uma visita oficial a Israel. Vamos conhecer Tel Aviv e Jerusalém, e é uma visita de estudos e trabalho intenso. A agenda é uma agenda de absoluto comprometimento, de muita informação com a realidade do Oriente Médio e o que acontece naquela região. E queria dizer que daremos depois um relatório desse trabalho. Quanto mais nós saímos de casa para ver o mundo, mais aprendemos com um país como Israel, que foi reconhecido como Estado pela ação de um diplomata ou de uma figura que nos orgulhamos muito, Oswaldo Aranha, que fez o reconhecimento do Estado de Israel. E isso lá nos anos 45. Então, por tudo isso, eu penso relevante, eu aceitei com muito grado o convite honroso que me foi feito pelas instituições israelitas. Colegas senadores, como o senador Jorge Viana, o senador Humberto Costa, o senador Ricardo Ferraz, estarão participando desta comitiva, nessa visita, e mais a deputada Bruna Furlan e o deputado Senadora Ana Amélia, me permite primeiro cumprimentá-la e peço a Vossa Excelência, naturalmente, junto com a delegação, se puderem justificar. Recebi o convite, mas como eu sou relator de projetos e tentei explicitar na tribuna, usar parte da nobre senadora, eu não pude aceitar o convite. Mas sei que a delegação será do mais alto nível e eu estou representado. E será uma época agora, essa semana, a gente viaja, será uma semana pré-carnaval, então eu penso que não terá prejuízo da nossa presença. Eu só desejo que o nosso presidente, Eunício Oliveira, que tem cumprido rigorosamente aquilo que se dispôs a fazer como presidente e começar as sessões na ordem do dia às 16 horas, eu acho que tornou o trabalho aqui no Senado mais civilizado, igualando-se aos parlamentos do mundo. Então, as produções e as decisões se tornam mais qualificadas, nós temos mais tempo de examiná-las, e às quintas-feiras, às 11 horas. Então, eu queria realmente destacar esse empenho do presidente de cumprir esse horário. Então, eu gostaria que ele não colocasse em votação na semana que vem o tema relacionado a foro privilegiado, mas esse assunto eu voltarei logo em seguida. Não posso deixar de mencionar, e aí, mais como uma senadora do Rio Grande do Sul, que Vossa Excelência citou muito o polo naval, que está, basicamente, o peso maior está em Rio Grande e São José do Norte. É um tema que eu procuro despessoalizar essa questão, mas não podemos ignorar que o centro da Lava Jato, está repousando em torno de quê? Em torno de quê? Da Petrobras e as suas relações promíscuas com um grupo de grandes empreiteiras e com interesses partidários muito nítidos, revelados nas delações de grandes empreiteiros e de dirigentes, inclusive agora outro braço dessa investigação alcançando o Belo Monte na área de energia. Mas a Petrobras, o orgulho brasileiro, que continua sendo o orgulho brasileiro, a Petrobras foi, eu diria assim, massacrada por um esquema
de corrupção ali dentro, que destruiu a nossa estatal, destruiu. A Petros, o Fundo de Pensão dos Trabalhadores, está hoje com problemas sérios por má gestão em função e em razão do uso partidário ideológico dessas instituições. Não só o Petros, o Previ, o Postales e também o Fundo da SEF. Lamentavelmente, a aposentadoria de trabalhadores das estatais, e temos que abordar desta forma também. Não podemos ignorar as consequências nefastas que desagou nesta crise profunda que o país está vivendo. O dilema que nós enfrentamos entre privilegiar o setor interno e a indústria nacional e a indústria estrangeira não existe. Nós temos que ter racionalidade suficiente para acomodar no mundo globalizado os interesses nacionais, preservando eles prioritariamente, mas não nos cegarmos à ideia de uma associação, uma parceria, uma joint venture com quem tem mais tecnologia que nós. Durante muitas décadas, o Brasil padeceu de um atraso sensível e que lesou o interesse nacional na área da informática no governo militar. E esse atraso, quando foi recuperado com a liberação da entrada de capital estrangeiro, mudou radicalmente e hoje nós temos uma situação absolutamente nova no mercado da informática, ciência e tecnologia. Cada vez mais, esses setores estão avançando radicalmente num avanço que acontece de um dia para o outro. Quem diria que um telefone celular hoje faz milhares de operações entre aplicativos de todos os jeitos e com apenas um aparelho celular nós entramos em contato com o mundo, nós nos aproximamos do mundo, nós temos informações sobre tudo, sobre saúde, sobre mercado, sobre todo o noticiário internacional. Os blogs hoje ocupam o lugar da imprensa, o que foi citado aqui, senadora Paim, aproveito para saudar a nova direção dos blogueiros aqui do Distrito Federal, também fui representada lá pelo Renan Araiz, o nosso querido Edgar Lisboa faz parte da diretoria. Hoje as redes sociais têm peso, porque a tecnologia abriu esse espaço para mudar através de mudanças de aplicativos, também as próprias relações de capital e trabalho. Vem aí o Uber, vem o Airbnb na área da locação de imóveis residenciais. Gente, se nós ficarmos com um visor nos nossos olhos, nós não vamos avançar. Não podemos centrar na dicotomia do bem entre o mal. Nós temos um meio caminho para falar. Então, falando sobre essa questão, eu recebi com muita honra, senador Paim, e falo porque Vossa Excelência abordou o caso de Rio Grande, eu recebi um convite dos diretores do Estaleiro do Brasil Limitada, EBR. Esse estaleiro está instalado na cidade de São José do Norte, ao lado de Rio Grande, e está executando a construção da plataforma de produção de óleo e gás FPSO P-74, unidade que produzirá em breve nos campos do pré-sal localizados na Bacia de Santos. Então, nós temos que ver o outro lado, que é o que eu estou trazendo aqui. O referido projeto representa importante marco à indústria nacional e, mais especificamente, ao setor industrial e socioeconômico do Rio Grande do Sul, onde cerca de 2.500 pessoas encontram-se empregadas e em plena atividade para a operação do estaleiro EBR. Nosso objetivo, dizem os dirigentes, durante a visita que me convidam para ver, será demonstrar a capacidade industrial gaúcha para a execução de projetos complexos para o setor de óleo e gás, bem como discutir e ressaltar a importância e relevância da continuidade das atividades nos próximos anos. Consideramos importante destacar que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, acompanhará a visita através da presença de seu quadro executivo. A EBR, uma empresa gaúcha, terá orgulho em demonstrar sua capacidade industrial no Rio Grande do Sul para contribuir com o desenvolvimento das reservas de óleo e gás brasileiras e o desenvolvimento socioeconômico do próprio Estado, bem como apresentar o programa de compliance, muito importante, parabéns à direção da empresa, como um movimento de cultura organizacional que integra todas as relações, incluindo as relações institucionais com o poder público em conformidade com a Lei Brasileira Anticorrupção 12.846. Colocamos à inteira disposição para quaisquer informações. Assina esta mensagem informativa que é junto com o convite para a visita, que terei imenso prazer de fazê-lo.
o senhor Maurício Godoy, presidente do Estaleiros do Brasil Limitada, e Wataru Nosaka, que é o vice-presidente. Então, eu trago aqui esta informação para ver que essa atividade está fazendo. Quanto à questão relacionada à dicotomia ou a divergência ou o conflito imaginário, quando se quer criar, a gente bota pelo em ovo, um conflito inexistente, eu vou ler aqui um artigo que saiu hoje, assinado pelo professor Hubert Alqueires, que é professor do Conselho Estadual de Educação de São Paulo e foi secretário adjunto de Educação de São Paulo. Abre aspas, texto do professor. Livrar o setor de óleo das amarras é de interesse nacional, mas não é sinônimo de jogar fora a água suja da banheira com a criança dentro. A política de conteúdo local pode prestar relevantes serviços ao país se estiver acompanhada de competitividade e produtividade. Fora disso, desaguará em reserva de mercado, terreno fértil para o atraso tecnológico, lembrem da área de informática, e para a realização de interesses corporativos que nem sempre são os interesses da coletividade brasileira, particularmente dos trabalhadores que precisam de emprego nesta hora de crise. Então, eu trago isto para mostrar um lado da situação que é o meu ponto de vista, e respeitando a posição contrária daqueles que pensam de maneira diferente. A democracia pressupõe exatamente esse contraditório. Então, é por isso que tenho em vista essa questão. Recebi o prefeito de Rio Grande, que pertence ao partido do senador Paulo Paim, o prefeito Lindmeier, tratando de temas, e como senadora que sou, não faço nenhuma discriminação no atendimento das demandas regionais, porque são de interesse coletivo, e é essa a responsabilidade que nós, parlamentares, temos, para tratar dessas questões, a preocupação dele com o desemprego e com a retomada dos financiamentos nos projetos do Polo Naval, além de outros assuntos relacionados a, por exemplo, educação e creches em relação às escolas municipais lá do município de Rio Grande. E estou ajudando e colaborando no que posso em relação a essas demandas. Eu queria também, veja só, que esta empresa, vinculada ao Polo Naval, quer apresentar o seu projeto de compliance. O que é a compliance? É um nome em inglês que, junto com lobby ou com outras palavras, ele significa dizer que é o rigor que a empresa tem na relação ética, responsável e transparente com os órgãos oficiais, seja o Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e Legislativo, em todos os níveis federativos, os municípios, nos estados e com a União. E essa preocupação com compliance, depois da Lava Jato, depois do que aconteceu com a Petrobras, é urgente e inadiável para todas as empresas privadas brasileiras. Aliás, vale lembrar que, apesar das críticas que se fazem à Lava Jato, esta operação está chamando a atenção do mundo, está servindo como referência e exemplo do que pode ser feito em relação ao controle da corrupção e também à impunidade. Queria também, nesse período aqui, nos 20 minutos que me cabem, que hoje vou usar apenas isso, senador Paulo Paim, lembrar que nós aqui costumamos ter queixas, muitas queixas em relação à judicialização da política ou à politização do judiciário e todas essas mazelas que se relacionam à interpretação da lei, quando a lei, e nós aqui temos culpa em cartório. Por quê? As leis saem desta casa, as leis são feitas por nós. Se nós não fazemos uma lei que tenha clara compreensão, que facilite a interpretação pelo magistrado, nós não podemos reclamar numa hora em que essa interpretação pode eventualmente sair, não dentro daquilo que era o espírito que foi produzido aqui na casa, mas na interpretação do pensamento divergente de um magistrado. Novamente, nós estamos diante de um quadro em que a Suprema Corte vem para determinar à Câmara dos Deputados que reabra as 10 medidas de combate à corrupção. Ou seja,
alguma coisa aconteceu para que a Suprema Corte tome essa medida, que é inédita na relação institucional dos poderes. E agora também, em relação à questão relacionada ao foro privilegiado, as manifestações dos ministros do Suprema Corte já sinalizam também que o Supremo Tribunal Federal está entrando e dando um norte para esta delicada matéria, que é também um tema de inadiável compromisso nosso aqui no Senado Federal e na Câmara Federal. Um dos ministros da Suprema Corte, ministro Roberto Barroso, ao mostrar o número de processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, são 357 inquéritos e 103 ações penais contra parlamentares. Isso foi dado, é número da Assessoria de Gestão Estratégica do STF, mencionado em despacho pelo próprio ministro Roberto Barroso. Ao citar os dados, o ministro destacou que, abre aspas, foro privilegiado é hoje, abre aspas, causa frequente de impunidade, e tornou uma perversão da justiça. O ministro defendeu uma interpretação mais restritiva sobre o alcance do tal foro privilegiado, que teria caráter excepcional, limitando-se especificamente aos crimes cometidos durante o mandato de políticos, sejam vereadores, prefeitos, quer dizer, políticos que estejam ocupando mandatos, ministros de Estado ou presidente da República e assim por diante, governadores, prefeitos. E dizem respeito estritamente ao desempenho daquele cargo, presidente da Câmara e presidente do Senado. A crítica foi feita no despacho que o ministro decidiu levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal uma ação penal proposta pelo Ministério Público contra o atual prefeito de Cabo Frio, Marcos da Rocha Mendes, por crime eleitoral. Não vou entrar em detalhes do processo, que isso diz respeito à Justiça. O que cabe aqui a mim, institucionalmente, é dizer, senador Paim, eu aqui, Vossa Excelência também tem tratado dessa questão do foro privilegiado. Eu já radicalizei, imaginando que nós temos que acabar com o foro privilegiado para todas as autoridades. Fim do foro para presidente do Supremo, dos tribunais superiores, do presidente do Senado, da Câmara, presidente da República, para os senadores, para os deputados. Mas eu, hoje, e até em apoio ao projeto do senador Álvaro Dias, que vai, o projeto de Álvaro Dias, na mesma direção do entendimento do ministro Barroso. E está aqui andando esse projeto há algum tempo, senador Paim. E aí, de novo, nós ficamos com a culpa em cartório. Estamos devendo essa resposta em relação a esse tema tão sensível. Temos que fazer um enfrentamento do foro privilegiado, porque a posição do senador Álvaro Dias é essa. Fica restrito o foro no exercício dos mandatos das autoridades citadas ou indicadas para tal. Eu penso que, talvez, e eu tenho sempre a preocupação com o bom senso, com o equilíbrio e com a responsabilidade. Então, possivelmente, esse caminho que o ministro Barroso oferece seja o caminho equilibrado entre a impunidade e a responsabilidade na hora aguda. Porque isso também reflete não só a nós políticos, mas também aos ministros da Suprema Corte, ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que entender esta linha de interpretação de como devemos fazer o foro privilegiado, caráter excepcional, limitando-se especificamente aos crimes cometidos durante o mandato de políticos e que dizem respeito estritamente ao desempenho daquele cargo. Eu penso que tem razoabilidade, eu que defendi sempre o fim do foro para todas as áreas, senador, penso que temos que caminhar pela razoabilidade. Eu me pauto pelo meio termo, a virtude está no meio.
E eu acho que é esse o caminho que podemos trilhar. Então, até não se trata de abrir mão, mas de compreender melhor um tema tão sensível quanto esse. Não devemos deixar o desabrigo e proteção, porque senão não teremos mais pessoas que venham. Às vezes, o cometimento de uma irregularidade na gestão não se deve absolutamente à vontade de cometer aquela infração, aquela ilegalidade, mas às circunstâncias de uma legislação que nós temos no Brasil, da gestão pública e até do setor privado, cada vez mais complexa. É um verdadeiro cipoal. É o país maior, eu diria assim, temos uma fúria legiferante, como se fala. Produzimos leis, mas não nos preocupamos de como elas serão executadas e como elas serão implementadas. E por falta disso, estamos com os nossos tribunais e a justiça superlotados e não dando eficácia àquilo que a sociedade que paga a conta para a atividade judiciária, uma resposta adequada, como não temos, apesar dos altos impostos que nós fazemos, uma prestação de serviços adequada em todos os setores. As notícias de que hoje, por conta da crise do desemprego, milhares de brasileiros estão largando os planos de saúde e caindo no SUS, senador Paim, é um outro dado alarmante que as pessoas pouco têm se dado conta. Temos falado sobre isso também. Da mesma forma, as prefeituras municipais, a situação social com o desemprego, faz com que haja uma evasão dos pais, tirando os filhos das escolas particulares e passando para a escola pública. Isso aumenta a demanda e a pressão. E ontem eu quero até cumprimentar a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURGS, presidida pelo Luciano Pinto, prefeito de Arroio do Sal, do PDT, pela reunião extremamente bem-sucedida com os novos gestores municipais, tratando centradamente desta relação quanto ao chamado Pacto Federativo e quais os limites. E eu lembrei também da necessidade que temos de examinar essas matérias todas citadas aqui pelo senador Paim, a questão da reforma da Previdência, a questão da legislação trabalhista, mas nós temos correndo contra o tempo nesse processo e temos que discutir amplamente, com razoabilidade, com um senso de responsabilidade e não apenas usando o interesse político-eleitoral para essa questão. Então, eu queria encerrar aqui dizendo que essa semana foi produtiva, agradecer novamente a todos os senadores que ajudaram na construção de uma alternativa negociada para a aprovação da lei que desburocratiza a pesquisa clínica em nosso país. A cada dia que passa, você vê a ocorrência e a incidência de novos casos de câncer, Alzheimer, hoje aparecendo a esclerose lateral amiotrófica, e a minha agenda tem sido ocupada grandemente pela questão de saúde. E é nesse aspecto que a pesquisa clínica, e eu agradeço muito renovadamente ao Dr. Paulo Frank, a comandante do ICESP, também oncologista do Sírio-Libanês, um nome respeitado internacionalmente na área científica, ao Dr. Fábio Frank, lá de Juí, também a todo o grupo da Aliança Pesquisa Clínica no Brasil, que trabalhou muito intensamente, a doutora Luciana Holtz, da Oncoguia, mas todos aqueles que tiveram a compreensão da necessidade deste projeto, que é, em primeira mão, de grande interesse para os pacientes na recuperação da esperança de que, participando de uma pesquisa clínica, podem ter a chance de se não de uma cura total da doença, pelo menos de um alívio na dor. A dor tem pressa e nós temos que tratar dessa questão. Da mesma forma, que vai servir também para o desenvolvimento tecnológico na indústria científica, auxiliar os médicos pesquisadores, brasileiros e brasileiras que são dedicados a um trabalho extraordinário da pesquisa clínica na área da medicina. Quantos médicos brasileiros estão em universidades ou centros de pesquisa no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em países, inclusive países asiáticos. Nós precisamos que os que estão aqui no Brasil tenham a chance de
facilitar o trabalho e o registro de uma pesquisa clínica. Quero reconhecer também que bastou o início desse debate para que os organismos que hoje ainda estão com a responsabilidade dos registros tenham avançado enormemente, reduzido grandemente o estoque de pedidos e tenham também agilizado a concessão desses registros. Penso que só nesse aspecto já valeria o trabalho desenvolvido por nós e pela compreensão disso. Agradecer também ao senador Walter Pinheiro, um senador de uma visão extraordinária, um equilíbrio, um comprometimento com a ciência e a pesquisa científica, e o senador Valdemir Moca, que aqui trabalharam. E os relatores que trabalharam na Comissão de Constituição e Justiça, senador Eduardo Amorim, que é médico da dor, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi relator na CCT, a Comissão de Ciência e Tecnologia, e, por último, na Comissão de Assuntos Sociais, terminativamente, o senador Otto Alencar, que é um médico conceituado, um ortopedista muito respeitado da Bahia e que aqui faz um brilhante trabalho no Senado Federal e que, graças à contribuição também da senadora Vanessa Graziotin e do senador Moca, foi possível chegar a um entendimento sobre o direito do paciente que participa desta pesquisa clínica, vulgarmente, antigamente falava-se cobaia, essa palavra não se usa mais, mas ele é parte do processo da pesquisa clínica a ter o medicamento gratuitamente, até que os órgãos públicos insiram essa medicação no seu rol de fornecimento à sociedade brasileira. Então, foi um ganho enorme para milhares de brasileiros e brasileiras que estão com pressa, porque sofrem muito com essas doenças. Muito obrigada, presidente Paulo Paim.